vocês soubessem o que aconteceu na luta entre Charles do Bronx e Ilia Topuria do UFC 317, ficariam enojados. Talvez isso explique o porquê que o Parrumpinha saiu sorrindo e o Charles nem se importou pela derrota contra o Ilia Topuria por nocaute, ainda no primeiro round. Fato é que após vários veículos de imprensa analisarem, conseguiram descobrir aí que o Charles do Bronx entregou a luta para o Ilia Topuria, porque o UFC não gosta de brasileiro e não quer ver brasileiro com cinturão da maior organização de MMA do planeta. E eu tô de zoação com a sua cara que imagina que o Charles do Bronx entregou essa luta. É impressionante. Eu mal publiquei os vídeos de pós-evento nas redes sociais e já tem enxurrada de comentário de pessoas falando que o Charles vendeu a luta porque o UFC não gosta de brasileiro, cara. É impressionante. Toda vez que um brasileiro perde a luta para um gringo é porque ele entregou, é porque o UFC não gosta de brasileiro, porque o Dana White quer um gringo com cinturão, e nunca é porque o adversário teve mérito. Nunca é porque o adversário foi melhor ou é mais lutador. Não. É sempre porque o brasileiro foi injustiçado, que o mundo inteiro odeia o Brasil. Sempre essa ladainha. Cara, mas que ridículo. Custa analisar as lutas com a cabeça e não com o coração. Custa largar a mão de ser leigo. Se for leigo, nem comenta. É porque era óbvio que o encaixe não era bom para o Charles do Bronx, cara. Eu falei em vários vídeos pré-evento, não era bom o encaixe para o Charles, porque o brasileiro tem manias que não vão ser consertadas jamais, porque ele já está chegando ao fim de carreira, não tem mais como consertar. Uma das manias é se expor demais e ele não sabe pendular, ele não tem um bom movimento de cabeça, ele tem uma defesa ruim na luta em pé e ponto, isso é inegável. E do outro lado temos a mão mais poderosa do mundo nas categorias mais leves até 77 quilos. Acredito que não tem ninguém que bata tão forte como o Topuria. E além disso, o Topuria é bom de chão. Eu não sei se vocês sabem, mas o Topuria vem do grappling, não da trocação. Ou seja, ele tem chão suficiente para se defender do Charles do Bronx. Não estou falando que ele é melhor que o Charles, mas ele tem chão para competir, ele tem chão para não ser uma presa fácil. Tanto é que o Charles levou para baixo essa luta, tem toda uma chave de calcanhar e o Ilia Topuria se salvou. Se é um Conor McGregor da vida, teria ficado por ali. Basicamente qualquer outro lutador teria perdido ali, mas o Topuria é bom de grappling, ele saiu, conseguiu voltar a luta em pé e venceu. É por isso, porque ele também é um cara completo. E o encaixe da luta em pé, que era antes da luta, teoricamente, provável de acontecer essa luta toda em pé, não favorecia o brasileiro, nem um pouco, nem um pouco. Ah, mas o Charles tem mais envergadura, e daí? O Charles nunca lutou na distância, ele não sabe, ou ele não sabe, ele não gosta, não sei, mas ele nunca foi um cara de controlar a distância. Ele tem mais envergadura, não ia fazer diferença nenhuma, falei isso antes da luta. Não ia fazer diferença. Ele é o cara que encurta, ele é o cara que encurrala, ele é o cara que parte pra dentro. É por isso que é um dos lutadores que a galera mais gosta de ver lutar. Não existe luta ruim do Charles do Bronx. Ele ganhando ou perdendo é sempre um show. É o recordista de bônus da história do UFC e de finalização. Não é à toa. É porque ele é agressivo dessa maneira. Você pega, por exemplo, o John Jones. Ele é infinitamente mais lutador que o Charles do Bronx. Pra mim, é o maior lutador de todos os tempos. Ele não tem nem metade dos bônus que o Charles tem de performance, cara. Não tem. Por quê? Porque o Charles é melhor do que ele? Não, é porque o estilo do Charles do Bronx levou ele a bater esses recordes. Os recordes do John Jones são um, o do Charles do Bronx são outros recordes. E é isso que faz a gente gostar do Charlinho, essa história de vida, de batalhar desde quando era criança até aqui. É isso que inspira muita gente, é isso que faz muita gente torcer por ele. Mas a gente tem que saber separar as coisas. A paixão coloca aqui e a análise técnica coloca aqui. Eu sempre falei em meus vídeos que eu torcia pro Charles do Bronx, mas que eu achava que o Ilia Topuria iria nocautear, porque o encaixe não era bom. Quando a equipe do Charles comemorou aí o anúncio dessa luta, que esse seria o adversário pelo cinturão vacante, falando que veio a luta na hora certa, que era a melhor luta para eles, cara, eu coloquei das duas uma. Ou eles estão projetando confiança, ou eles são leigos e não entendem nada de luta. E óbvio que eles não são leigos, né? Óbvio. Então ficamos com a primeira opção. Eles colocaram ali publicamente que era uma luta boa para eles e tal, para mostrar confiança, tanto para vender o combate quanto para o adversário ter mais respeito, o que não surtiu muito efeito, já que o Ilia Topuria postou ontem um vídeo comemorando a vitória em cima do Charles do Bronx, sendo que a luta nem tinha acontecido ainda.
Então, assim, vamos respeitar o adversário, vamos dar mérito ao Ilia Topuria, que é um baita de um lutador. Ninguém nocauteia o Max Holloway, Alexander Volkanovski e Charles do Bronx em sequência à toa, tá? Ninguém faz isso à toa. É invicto, 18-0 em seu cartel. Então vamos respeitar o cara, não importa se ele é brasileiro ou não, cara. É o esporte que a gente ama, é um grandíssimo lutador, é bom de ver lutar. Parabéns pro Charles do Bronx, mais uma disputa de cinturão. Chegar onde o Charles chegou é para poucos vão chegar a ter coragem de lutar MMA. Imagina tá no UFC, ter sido campeão e disputar o cinturão mais de uma vez. Charles do Bronx disputou o cinturão 3 vezes, uma com o Michael Chandler, outra com o Islam Makhachev, porque ele tinha perdido pelaquela questão da balança, e uma hoje, em disputas assim atrás do cinturão, que eu tô querendo dizer. Então assim, olha onde ele chegou, grandíssimo, Topuria também é grande e tá tudo certo. Agora coloque no campo de comentários a sua opinião sobre essas pessoas que não dão mérito para os adversários e sempre acham que o brasileiro vendeu a luta e tem essa vitimização que o UFC odeia brasileiro. Coloque aqui no campo de comentários. Se chegou até aqui no vídeo e gostou do conteúdo, não custa nada deixar o joinha para fortalecer, clicar em hypar para dar aquela moral, ajuda muito no nosso trabalho. Tamo junto, valeu e até mais.